Simbora lá, iniciando a nossa aula aí de um intensivão aí para Fundatec, então, já me comprometo aqui que eu vou corrigir todas as questões, se não for, vai ser sábado que vem. E se vocês curtirem lá, compartilharem com amiguinhos, quem sabe a gente até aprova, não fica dando aula para vocês aos sábados. Coisas que eu gosto, que eu amo muito, eu acho que vai ajudar muito a vocês. Beleza? Quem tiver com dúvida, é só chamar aqui no chat. Vou colocar algumas pessoas aqui como co-anfitriãs, que já me acompanham há algum tempo já. Se tiver algum áudio aberto, colabore, vai lá só. Chegue lá. Juliana, tudo bem? Certinho? Manda um abraço lá pro Dr. Mota lá. Fala com ele que eu vou precisar de um favor dele. Gente fina toda a vida. Vamos colocar aqui. Fala, Marcelo, tudo bem? Vai trabalhar, vai trabalhar comigo lá no Grafeguini? É uma galera que vai, né? Uma galera como co-anfitrião aqui, que já sabe como é que é. Só colocar, tá, Rayane, tudo bem, Rayane? Rayane foi minha estagiária, passou em quarto colocado na. Estudou 3 meses, mas não parou ainda. Esse ano vai ser a 01 da Marinha esse ano. Foi a quarta ano passado, esse ano vai ser a 01. Deixa eu achar mais alguém aqui pra poder colocar aqui, se tiver lá, tá, mas não tô achando a gente aqui. Ué, cadê o pessoal, gente? Lá, não tô achando mais as pessoas, não. Vamos lá. Então, manda um abração pra ele. E o estágio no hospital? Foi bem acolhido no hospital? Conseguiu pegar teu conhecimentos? Conseguiu, assim, absorver bem centro cirúrgico, leito, exames, radiologia convencional? Como foi tua experiência junto lá com a gente lá? Foi boa? Foi ruim? Acho que foi bom aprendizado. Muito bom. Esse feedback é muito bom, né? Para a instituição também. Eu vou até criar um documento para que quando os estagiários acabarem, ele fazer a avaliação, né? Nem tudo é perfeito, mas preencher um formulário no que pode melhorar, né? A gente sempre tem que poder melhorar. Mas também falar do que foi bom, do que pode melhorar. Vou fazer um formulário para os estagiários depois preencherem lá. Tá bom? Simbora lá para nossa primeira pergunta lá. Primeiramente aí, agradecer aí, tá, vocês aí, por estarem deixando entrar nessa noite de sábado aí na casa de vocês aí, tá? Que o Papai do Céu possa abençoar muito a nossa aula de hoje. Possam sair daqui hoje com conhecimento mais do que vocês entraram. Fundatec 2019. Referente aos aspectos físicos da produção de raio-x, analise as assertativas abaixo. Assertativa número um. A radiação. Ah, só, gente, vamos esperar um pouquinho, como não está privado aqui. O Freitas falou. Não coloca uma resposta até eu ler a última questão, não, porque aí se colocar aqui, todo mundo tá vendo, as pessoas de vez em quando reclamam. Espero eu ler a última questão. Quando é questão assim quando é questão para você analisar correta e errada, a gente vai fazendo uma a uma. Mas quando for, é, houver uma pergunta e embaixo houver 5 opções de resposta do 4, espero ler a última para que vocês possam dar a resposta, tá bom? Vamos trabalhar assim. Vamos lá. Ele está falando de produção de raio-x. O que que a gente faz? Vamos marcar lá, ó. Faz a marcaçãozinha, se aprova R$ 100, aquilo que a gente está na mão é R$ 100, se aprova 120 é 100. Aquele papel que você leva lá pra fazer a prova é seu. Se é 50, se é 80, rabisca ele todo, entendeu? Não deixa rabiscar, não. Você está pagando R$ 100 por aquele R$ 80 e a gente tem que saber o que que a gente está marcando. A radiação corresponde à emissão de energia que, dependendo da sua natureza, pode ser corpuscular ou ondulatória. Certo ou errado? Tá certo ou tá errado isso daí? Então, você tem a emissão de raio-x, né? Pode ser de natureza ondulatória, né? Ou corpuscular. Com certeza. Essa questão tá o quê? Tá verdadeira, tá? Se a opção 1 tá verdadeira, quais questões nós podemos eliminar? A questão 1 tá correta. Quais questões nós podemos eliminar? A 1 tá correta. Quais nós eliminamos? Vamos eliminar
a letra B, a gente vai e excluímos a letra B e excluímos também a letra D. Opa, é assim que a gente faz prova, tá? Nesse modelo aqui, nesse modelo que está aqui, é assim que a gente faz. A gente tem certeza que a radiação tem a natureza corpuscular e ondulatória, então na resposta tem que ter afirmativa um. Afirmativa 2, tá? A radiação ionizante é aquela em que a energia que incide sobre a matéria é suficiente para arrancar elétrons dos seus átomos. Sim, nós temos a radiação ionizante e a radiação não ionizante. O que caracteriza essa radiação ser ionizante? O que é isso? A gente trabalha com um negócio chamado radiação ionizante, mas o que é isso? Alessandro, me explica. Toda vez que o fóton interagir, né, com com o átomo do objeto e arrancar, ela tem energia suficiente para arrancar aquele elétron do átomo do material, a gente fala que a radiação ela é ionizante, ela ionizou a matéria. Quando ela pega, por quê? Quando ela ioniza o átomo ele tem um núcleo central chamado de, uma parte central chamada de núcleo, composta por nêutrons e prótons. Nêutrons não possui carga, só possui massa, e o prótons possui carga positiva. Circundiano, a gente tem o quê? A eletrosfera. E a gente fala o seguinte: o átomo, para estar em seu estado estável, a mesma quantidade de prótons tem que ter existir a mesma quantidade de elétrons. Ou seja, o número atômico é igual ao número de elétrons. O número atômico, representado pela letra Z, vai ser igual ao número de prótons. Então, quando eu falo assim, o átomo está eletricamente neutro, eu tenho a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Quando a radiação vem e ela arranca esse elétron de lá, ou seja, ela teve o quê? Desestabilizou aquele átomo. Agora ele não tem a mesma quantidade de carga negativa que a positiva, porque ele arrancou um elétron. Nesse momento, né, que ele arranca esse elétron, a gente fala que ele ionizou a matéria. E realmente a radiação ionizante tem esse poder. Então essa está, a afirmativa está o quê? Verdadeira, tá? Mas Adressano, você falou que existe a radiação ionizante, né? E a radiação não ionizante. A radiação não ionizante, ela causa excitação. O que seria isso, Alessandro? Me explica para mim. Só se for agora. Vamos lá. Quando eu falo assim, radiação ionizante, ela é excitante, ela excita. Ela não tem poder suficiente para ionizar a matéria, ou seja, arrancar o elétron do átomo. O que que essa o que que ela faz? Ela só transfere energia para um elétron. O elétron ele vai subir um nível acima de energia, mas ele sai do átomo ali. O elétron na radiação não ionizante, ele sai do, do átomo. O elétron sai do átomo, sim ou não? O elétron sai do átomo? Não, o elétron não sai do átomo. Entendeu? Ele não sai do átomo. Isso me caracteriza uma coisa chamada radiação não ionizante, ou seja, só ao lado de excitação. O elétron sobe para um nível de energia acima deles, tá? Isso é radiação não ionizante. Ah, entendi, Alessandro. Então, o que que a gente trabalha é com radiação ionizante? Porque ele vai arrancar o elétron lá do átomo do material positivo. Isso que é radiação ionizante. Perfeito? Falando dito isto, vamos para a nossa questão aqui, ó. Essa aqui também está verdadeira também. Um e 2 estão verdadeiras. Podemos eliminar alguma questão? Um e 2 estão verdadeiras. Podemos eliminar? Sim. Vamos eliminar apenas a letra A. Vamos eliminar essa. Perfeito. Vamos ver agora a afirmativa terceira. A radiação eletromagnética, né, não possui carga ou massa. É caracterizada apenas pela amplitude do seu espectro de energia de fótons. Como exemplo, cita seu raio-x. Sim, a radiação eletromagnética é aquela que não possui carga e não possui o quê? Massa. Ou seja, ela não sofre desvios nem em campos elétricos, nem em campos magnéticos, diferente da radiação corpuscular que a gente já viu outrora já. A radiação corpuscular, né? Ela tem massa e tem carga elétrica. Por isso que ela sofre desvios em campos elétricos e magnéticos. Tem uma aula minha no YouTube, tá? Quem quiser assistir depois, posso até jogar no grupo aí, falando sobre essas radiações que saem do núcleo de um material radioativo, tá? Então, essa também está correta. Então, qual é a nossa opção?
A 3 está errada. Nosso gabarito é a letra E. Gabarito, letra E. Certo? Falando em radiação eletromagnética, a radiação eletromagnética ela faz parte do espectro eletromagnético, onde eu encontro nesse espectro vários tipos de radiações, tanto radiações, né, tanto radiações não ionizantes como radiações ionizantes. Toda aula agora que eu puder falar, eu vou falar porque na prova da EBSER eu ia colocar uma questão aqui de uma outra banca. Eu falei, ah, mas é de outra banca. E caiu uma questão que era da Bank, ela já tinha pedido 3 vezes e caiu na FGV. Então, esse espectro eletromagnético, nós temos, né, um- são várias radiações que nós temos lá, com radiações com maior comprimento de onda e radiações com menor comprimento de onda, tá? Com maior e menor frequência. Então, ela classifica o seguinte: as radiações de menor, ela vai de radiações de menor comprimento de onda para radiações com maiores comprimentos de onda. Qual a radiação que, ou seja, uma das propriedades do raio-x é aplicada ali a propriedade do raio-x chamada assim, ó, aí ele atravessa objetos tanto melhor quanto menor for seu comprimento de onda. Então, quanto menor for o comprimento de onda, mais força ele vai ter o quê? Mais força, mais poder de penetração, maior qualidade, ele vai adentrar o quê? Ao objeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, do maior comprimento de onda para o menor comprimento de onda, do menos penetrante para o mais penetrante. Quem é menos penetrante? Fre, rádio fre, já falei para vocês. Radiofrequência. Isso aí, muitas pessoas erraram. Boa, gostei dessa abreviação aí, Zilane, legal. Radiofrequência. Depois da radiofrequência, nós temos o micro. E entra aí. Micro-ondas. As micro-ondas tá, ela tem um menor comprimento que a radiofrequência. Depois, o que que vem? Depois disso aí vem o quê? Depois dessa daí vem o quê? Infravermelho. Depois vem o quê? Infravermelho. Infravermelho é muito importante. Gente, eu pensava que não ia cair isso em prova, mas caiu em prova, tá? E muitas pessoas erraram. Eu fiquei assim com a consciência pesada. Falei assim, caraca, eu podia ter ministrado. Eu pensei de colocar uma questão aí. Agora, toda vez que cai, eu sempre falo alguma coisa sobre isso aí, porque, pô, cai de uma questão, as pessoas perdem uma colocação, entendeu? A colocação podia ser melhor, ou então podia ter entrado. Minha cabeça ficou agora com. Fiquei com isso na cabeça agora. E sempre que eu posso, eu sempre falo sobre isso, gente, né? Adianta. Mas faz parte, tá? Micro-ondas, depois vem vermelho, depois eu vou botar assim, V. Depois a gente tem a luz visível, correta? Luz visível, luz visível. Depois da luz visível, nós temos a ultravioleta. Depois nós temos o quê? A radiação o quê? Raio-X. E depois nós temos raios. Nunca mais vocês vão esquecer quando cair em prova, tá? Raios gama. Então, esse é o espectro, né? Magnético. Esse é o nosso espectro, né? Magnético, tá? Do menor comprimento de onda, preste atenção, do menos penetrante para o mais penetrante. Se perguntarem para você na prova, entre a luz visível e o micro-ondas, o que se localiza ali? Já caiu isso em prova já, hein? Infravermelho. Se perguntarem quem é mais penetrante das opções abaixo, qual dessas daí do espectro eletromagnético é mais penetrante? Qual é a mais penetrante? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tá frio, a gente tem que se agitar. Eu tô de casaco, tô tomando chá gelado. Vamos lá. Gama é o mais penetrante, tá?
Se a gama ela é mais penetrante, ela tem maior ou menor comprimento de onda. Se a gama é mais penetrante, ela tem maior ou menor comprimento de onda. Boa. Vou escrever aqui, ó. Do menos penetrante para o mais penetrante. Para o mais penetrante. Do maior comprimento de onda para o menor comprimento de onda, beleza? Simbora lá então para a próxima questão. De novo aí, ó. Foz do Iguaçu 2019. Olha, olha que questão linda para vocês. Ó, no final da apostila, se eu fosse vocês, vou te dar só um conselho para vocês, tá? O que que eu fiz aqui com o maior carinho para vocês? Sempre faço meu material, sempre material bem formatado, bem bonitinho. Sou bem carinhoso com aquilo que eu em tudo que eu me disponho a fazer, eu faço com bastante atenção, com muito carinho, faço bem feito. Ó, coloquei isso aqui para vocês. Em vez de vocês estarem marcando lá em cima, né? Em vez de vocês estarem marcando lá em cima, vou dar uma dica para vocês. Marquem aqui embaixo, fique com uma folha, com um caderno do lado para fazer a anotação. Por quê? Porque isso sempre vai servir de material para você. Se você pegar esse material e começar a marcar, você vai perder esse material. Mas se você pegar, colocar o gabarito aqui embaixo, separar uma folhazinha e depois você pegar essa apostilazinha com 9 folhas e grampear ali, você vai ter o resumo daquilo ali, tá? Tio tá ensinando também vocês também como você manter esse material em dia para vocês não pegarem lá, ah, pô, deixa eu ver aqui, já tá tudo marcado. Eu acho chato. Se você pega e marca depois, fica tranquilo. Mas aí fica a critério de cada um, essa é só uma dica só, tá? Se serviu aí vocês façam. Se vocês quiserem ter marcar tudo também, podem marcar tudo, não tem problema nenhum não. Só para ficar um pouco melhor para vocês. Vamos lá. Em relação às propriedades dos feixes de raio-x, espera eu ler até a letra E para depois vocês darem a resposta, por favor, tá? Assinale a alternativa correta. Letra A. Uma das propriedades do raio-x é porque eles produzem radiação primária em todos os corpos que incidem e não atravessam os objetos. Letra B. Enegrecem emissões fotográficas e produzem radiação secundária em todos os corpos que incidem. Letra C. Enegrecem emissões fotográficas e produzem radiação primária em todos os corpos que incidem, ou que atravessam, incidir ou atravessar, tá? Produzem radiação secundária em todos os corpos que incidem e não atravessam os objetos. Letra E. Atravessa o objeto e produz radiação primária em todos os corpos que incidem. Qual dessas opções você marcaria se estivesse fazendo a prova agora para o Hospital Federal de Bom Sucesso? Qual dessas vocês marcariam? Grande Eduardo. Eduardo, a gente vai trabalhar junto, hein, Eduardo. Vamos trabalhar junto, hein? N, vamos trabalhar junto, hein? Mesmo plantão, vamos tirar uma foto assim para estampar um fotão maneiro com a galera toda junta lá. William também, Nicole também, Alexandre também. Mas quem? Tem uma galera boa aí que vai entrar para trabalhar. Vamos lá, pessoal. Vamos responder aí, gente. Vamos responder, vamos lá, vamos responder. Dá para responder aí? Vamos pagar o primeiro almoço para mim, hein? Ó, vai ter prova para Campo do Goytacazes, hein, gente? Prova para Campo do Goytacazes. Coloquei lá para vocês lá no grupo lá. Vai ter prova para Macaé. Já, como eu sempre estou dizendo, eu só ainda não acerto na Mega Sena, tá? Ainda. Quando acertar na Mega Sena também, vocês não vão nunca mais virar minha cara aqui também, não. Só não acerto na Mega Sena. Vamos lá. Muito bom, né, gente? É gabarito, letra B. Enegrece emoções fotográficas. Pô, essa cor tá muito ruim, né? Muito, muito chamativo, né? Eu vou dar uma corzinha mais melhorzinha aqui, porque acho que essa cor fica muito. Ficou melhor. Fica muito. Vamos lá, gente. Propriedade do raio-x. O raio-x tem algumas propriedades, tá? Primeira propriedade do raio-x, tá? O raio-x, ele atravessa objetos tanto melhor quanto menor for seu comprimento de onda. O raio-x, outra propriedade, é diferente da luz. O raio-x atravessa materiais opacos à luz.
Sim, sim. Quais outras? O raio-x enegrece emoções fotográficas, tá? Pro- Propriedade aplicada nos filmes radiográficos. O raio-x, eles também atravessam, né? é, os corpos que ele atravessa produz radiação secundária. O raio-x, ele ioniza a matéria. O raio-x, né? Ele tem outra característica diferente dos raios catódicos, tá? O raio-x, eles sensibilizam certos sais metálicos, propriedade aplicada aonde? Aplicado nos ecrãs intensificadores, tá? Beleza? Depois vocês vão assistir ela novamente e vão fazer todas essas anotações. Isso aí está na nossa aula 3, propriedade do raio-x, tá? Enegrece emoções fotográficas, sensibiliza certos sais metálicos, atravessam objetos, ionização, produz radiação secundária nos objetos que atravessam, atravessa objetos opacos que a luz não atravessa. É uma radiação eletromagnética diferente dos raios catódicos. Beleza? Show de bola? Entenderam? Dúvidas, perguntas? Isso é a hora de tirar, tá? Então, o aqui produz radiação primária? Não. Radiação secundária. E atravessa objetos. Enegrece emoções fotográficas? Sim, tá correto. Mas produz radiação secundária, não primária. Letra D. Produz radiação secundária em todos os corpos que incidem? Sim. E atravessa objetos. Esse não que está errado. Atravessa objetos, sim, e produz radiação secundária em todos os corpos que atravessam. Nosso gabarito para número 2, gabarito B. Beleza, pessoal? Show de bola? Tranquilo? Até aqui, tudo bem? Estão fazendo a anotação aí na folha de vocês, no caderno de vocês, deixando livre para que vocês possam futuramente, né, estar estudando com esse material? Sim ou não? Fala para mim aí. Agosto vai ter concurso para Campo do Goytacazes, ó. Essa aí mora lá no localzinho muito legal de Campo do Goytacazes, chamado de Morro do Coco. Lá pra onde eu trabalhei lá quando eu era da prefeitura de Campos, onde eu trabalhei. Pô, vinho bom. A gente tinha que ir na casa, né, do meu plantão era domingo. A gente tinha que entrar na casa do nosso cliente, nosso paciente para poder almoçar. Se não fosse, ele brigava com a gente. Que terrinha boa, né? Saudade. Na prova de campos, eu vou fazer essa prova de campos. Só para encontrar um pessoal daí. Muito bom. Manda um abraço aí, um beijo aí, ó. Pra todo mundo aí, né? Pra todo mundo aí. Lá de postinho de saúde lá, gente, só gente fina. Letra alternativa um. Vou sempre, sempre é bom, aí é sempre bom, né? Lugarzinho aconchegante, tranquilo. Você fica até 3, 4 horas da manhã conversando a noite toda. Dorme de porta aberta, deixa o carro aberto, quando volta tá tudo lá. Diferente, nem parece Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Sobre os parâmetros radiológicos, analise as assertativas abaixo e assinale a correta. Nesse modelo de questão, já falei, a gente vai discutir uma a uma e vamos eliminando as outras questões. Pode ser assim? Acham isso a melhor forma, sim ou não? Preciso do feedback de vocês. Essa é a melhor forma, sim ou não? Sim. Vamos lá então. Vocês aqui que tocam, que digitam como é que vocês querem, tá? A corrente elétrica é um parâmetro usado para determinar a quantidade de radiação que se gera durante o exame radiográfico. Ou seja, quando você faz o primeiro disparo, são dois estágios, né? O estágio primário no anodo giratório são dois estágios. Segundo o Biasoli, o anodo giratório, ele te dá dois estágios de disparo. Primeiro estágio, ele faz assim, quando você aperta, né, o botão pela primeira vez, você rotaciona o anodo. Se for segundo o SCAF, é de 3.300 a 8.500 rotações por minuto, né? Segundo o Buchong, é de 3.000 a 10.000 rotações por minuto. Então, você rotaciona, você vai aquecer esse anodo e você vai fazer com que uma corrente de miliamperagem passe pelo filamento, aqueça esse filamento. E o que esse filamento vai fazer? Ele vai, ao ser aquecido, efeito Joule, o aquecimento de um material, tá, metálico,
é chamado de efeito Joule, tá? Não confundir com o termo iônico. O efeito Joule é o aquecimento do material. Então passa uma corrente de miliamperagem e vai aquecer esse filamento pelo efeito Joule e depois vai começar a arrancar elétrons desse material do filamento, que é um dos componentes do cátodo, tá? São dois filamentos, um maior e um menor. Então você aquece e vai passar ali uma corrente elétrica, vai aquecer e vai liberar o quê? Uma quantidade o quê? Uma quantidade de elétrons. Gerando essa quantidade de elétrons, o que que irá ocorrer? Gerando essa quantidade de elétrons, automaticamente eu vou ter o quê? Uma grande quantidade de elétrons incidindo aonde? Lá no meu material alvo, né? Chamado anodo, que é a parte positiva. Correto? Então, essa assertativa está correta sim ou não? Ou está errada? Essa assertativa está correta sim ou não? Ela é verdadeira? Sim ou não? Verdadeira. Olha, olha, olha. Ela é verdadeira. Perfeito. Entendi. Alessandro, eu fiquei meio em dúvida. Dúvida com o quê, meus jovens gafanhotos? Você falou que com a corrente de miliamperagem passa ali, aquece aquilo e faz emitir radiação. Sim, simples, fácil. Vou mostrar a vocês. O que seria isso, essa emissão de radiação, para vocês possam entender o que que é essa corrente de miliamperagem, né? Sempre eu faço, né? Com o melhor carinho do mundo para vocês aqui, ó. Vou mostrar a vocês agora o que que é isso. Vou compartilhar aqui com vocês aqui, ó. Só que essa tela aqui tá muito ruim, né? Vocês estão vendo aí uma imagem, né? De um anodo, de um cátodo, tá? O que acontece aí? Tá passando uma corrente de miliamperagem aí. Essa corrente passa ou não passa? Vou jogar pra cá. Tá vendo? Passou uma corrente de miliamperagem aí. Tá vendo? Tá aquecendo. Então, esse lado aqui é o anodo, é o cátodo, esse lado aqui é o anodo. Tá vendo aqui o sinal de negativo e aqui o sinal de positivo. Tá passando essa corrente de miliamperagem sobre esse filamento, vai aquecer isso aqui. O aquecimento dele é chamado por efeito Joule, né? Então, o aquecimento de material é efeito Joule. O que vai acontecer aqui? Vai aquecer esse material, aqueceu isso aqui. O que que vai começar a fazer? Vai começar a ionizar. Ou seja, vai começar a arrancar elétron daquele filamento que é feito de tungstênio, tá? Vai começar a arrancar elétron. Quanto maior for a minha corrente, maior será a quantidade de elétrons que vão ser o quê? Produzidos ali. Produziu o elétron, em volta dele a gente vai ter um componente chamado de copo raso coletor eletrônico, com a finalidade de concentrar esses elétrons, para que depois, quando eu dispare a minha quilovoltagem, meu kV, eu crie um negócio chamado de DDP, diferença de potencial elétrico, ou seja, um lado é negativo, o outro lado é positivo. E, como nós sabemos, nas minhas aulas, o que que eu falo? O positivo, o negativo, ele é apaixonado por quem? O negativo é apaixonado por quem? Por quem esse negativo é apaixonado? Não estou vendo. Está projetado na tela, não tá? Tá projetado na tela aí, ó. Vê se você não tá vendo agora aí, projetado na tela. Sim ou não? Não tá vendo? Agora já tá vendo já. Já tá Sim, tá vendo, não tá vendo aparecendo. já? Feedback de vocês, pessoal. Vamos lá. Dá um feedback aí. Tá vendo a Sim, tá produção? aparecendo Como sim. que é a produção de... Sim, aqui. Produziu. É igual um ferro de passar. Você chegou lá, colocou... Não tá vendo? Então tem algum problema. Todo mundo tá vendo. Tá projetado aí na tela. E é o seguinte, eu não pergunto assim, vê se a imagem tá boa, vê se o som tá bom, não, porque eu trabalho com três telas aqui. Eu tô com uma tela aqui, ó, do meu celular, e é onde eu vejo a mesma coisa que vocês estão vendo. Para quê? Para que eu possa saber se vocês estão vendo ou não estão vendo. Se cai, aí às vezes pode ser que caia, então eu sempre trabalho com uma tela a mais para projetar aqui, saber o que que vocês estão vendo aí. Beleza. Então, produziu elétron, a corrente produziu elétrons. Perfeito, é o que está na nossa pergunta, né? Essa nuvem de elétrons aqui recebe o nome, tá? Ela também pode ser chamada de nuvem de elétrons ou pode ser chamada de carga espacial. Então, eles vão ficar concentrados ali, não vão se chocar
nessa região aqui, tá? Não se chocam aqui, não. Por que não se chocam ali? Porque ali é chamado coletor eletrônico ou copo raso. Ele tem a finalidade o quê? Concentrar esses elétrons para que a maior quantidade possível incidam aqui, ó. Vão incidir bem aqui, nessa areazinha aqui chamada de área focal no nosso anodo. Você pode ver que esse anodo, ele não é reto, ele tem uma angulação. Essa angulaçãozinha aqui é chamada de ângulo de Bisel, tá? Um ângulozinho de Bisel que vai ser determinante para o feixe que vai sair daqui. Porque quando esse nuvem de elétrons incidir aqui, essa nuvem percorre, ela é chamada de foco real, só que devido a essa angulação aqui, o foco que é produzido, ele é menor do que o foco real, né? Ou seja, o foco aparente, ele vai ser menor que o foco real, para dar mais definição na minha imagem. Então, esse efeito de diminuição do tamanho, né, do foco que é produzido ali, é chamado de efeito Benson, tá? Ou efeito de foco linear, mesma coisa. Olha, 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 sempre estudava isso lá no Biasoli, sempre via essa imagem, mas não entendia nada. Agora vocês estão entendendo. O que que vai acontecer? Negativo está aqui, ele é apaixonado pelo positivo, vai vou lançar a minha quilovoltagem, né? O que que vai acontecer? Lança minha quilovoltagem, eu crio uma diferença de potência, onde um lado é negativo e o outro lado é positivo. Então ele vai se chocar lá e vai produzir um negócio chamado do quê? Vai produzir o raio-x, tá? Lancei DDP. Por que ele fala que isso aqui é positivo? Porque você cria uma diferença de potência, ou seja, um lado é negativo, o outro lado automaticamente vai ter que ser positivo, para mim criar essa força de atração, para os elétrons serem atraídos para mim. Então os elétrons vão ser atraídos depois que eu faço o quê? Eu aperto o botãozinho e crio a diferença de potencial. Eles vão sair em disparada para onde? Para o anodo, ó. Saiu, essa saída deles do catodo para o anodo é chamado de efeito Forest, tá? Então, esse efeito Forest, ele é criado pelo KV, a diferença de potencial. Essa nuvem, quando se choca lá, chama-se o quê? Efeito Forest. Vocês podem ver aqui que o anodo aqui, ó, aqui no anodo, antes de o raio-x sair para o lado do anodo, o que acontece antes dele sair para o lado do anodo? Ele é absorvido, ó, tá vendo? Ele sofre um pouco de absorção aqui. Pro lado do catodo, pro lado do catodo tem alguma barreira? Sim ou não? Pro lado do catodo, tem alguma barreira pro lado do catodo? Sim ou não, gente? Precisa dessa interação. Não sei se tem um delay, eu acho que tá tendo um delay. Não tem nada pelo lado do Não catodo. tem. Ah, entendi. Ah, agora que eu tô entendendo. Por isso que fala o seguinte, que a intensidade da radiação emitida para a extremidade, ou seja, para o sentido do lado do catodo, ela é maior do que aquela emitida pelo lado do anodo. Por quê? Pela própria absorção pelo lado do anodo. Olha aqui, ó, ele é absorvido aqui, ó. Ó, aqui, olha para o meu mouse. Ele já saiu do anodo? Aonde meu mouse está? Ele saiu do anodo? Não. Saiu do anodo agora? Não. Saiu do anodo? Não. Então, ele vai ser o quê? Ele está sendo atenuado. Ele está perdendo energia aqui. Aí sim, agora ele saiu. Olha o que que ele teve que percorrer para sair. Então, quando ele sai para a direção do anodo, ele sai com menos energia. Entendi. Então, esse efeito aqui é porque há uma própria absorção pelo ângulo do anodo, tá? Se, preste atenção, hein? Se eu se eu diminuir, na verdade, se eu diminuir esse ângulo aqui, ó, preste atenção, diminuir o ângulo, não diminuir o ângulo, o anodo não é reto. E se eu diminuir o ângulo, a pergunta é: se eu diminuir o ângulo do anodo, vai ter mais efeito anódico ou menos efeito anódico? Isso foi pergunta de prova até discutida quando fizemos semana passada. Diminuir o ângulo do anodo, eu vou evidenciar mais o meu efeito anódio? Sim ou não? Evidencia mais o meu efeito anódio? Sim. Quanto menor for o ângulo do anodo, isso é questão de prova. Quanto menor o ângulo do anodo, maior o meu receptor de imagem e menor for a distância foco-filme, anotem, menor o anodo, menor a distância foco-filme, menor o ângulo do anodo,
menor distância foco fio e maior receptor de imagem, eu tenho que o meu efeito anóide ele é mais proeminente, ou seja, ele é mais acentuado. Entendi, professor, eu não estou vendo. Acho que minha tela está. Então, sua tela está com problema. Ou sua internet, porque todos estão me vendo aqui, ó, com casaco. Vou fazer que nem as pessoas fazem, né? Quando vão. Ó, eu sou uma pessoa, tá? De 1,81 m, tá? Cabelo bem baixo, olhos castanhos. Estou vestindo um casaco preto, tá bom? Nesse momento não estou usando óculos, mas eu uso óculos, tá? Geralmente as pessoas fazem isso hoje, né? Para se apresentar hoje em dia, né? Eu não sou muito desse tipo, não, mas as pessoas fazem, tá? Chegam lá na frente, só pessoa de 1,80 m, estou vestindo. Aqui eu posso falar que eu tô de bermuda, né? Tô de bermuda, lá eu estarei de calça. Tô de bermuda, casaco preto, meu, né? Me identifico como heterossexual, tá? Então, assim, a gente faz uma. Quando a gente participa de algumas assembleias, de algumas coisas, né? Em campus universitários, as pessoas fazem essa referência, tá? A tela do anodo, aqui, ó. Tá aqui, ó. A tela tá aqui. Aqui, ó. Tô com meu celular. Vou te mostrar no meu celular, tá? Aqui, ó. Meu celular. Você tá vendo meu celular aí? Eu não tô vendo vocês agora que meu celular tá aí. Tá vendo aí, ó? Então, o que tá aqui é o que tá pra vocês. O que tá aqui é o que tá pra vocês aqui, ó. Entendeu? É o que tá pra vocês. Não, então você tá vendo então você tá vendo a tela também. Vê alguma configuração sua aí, sai, entra, vê alguma coisa. Ah, vou sair, vou entrar, aí vê alguma coisa. Entendeu? Porque todos estão vendo. Projeta no computador, vê no celular, dá um jeitinho pra você não perder a aula. Então, então não sei, Eliane, porque todo mundo tá vendo. Sai da aula, entra de novo e tenta. Sai da aula, entra novamente e tenta, pra você ver se consegue. Entendeu, gente? Alguma dúvida aqui? Acho que já falamos sobre. Outra coisa, para não deixar de falar, o anodo, tá? Ele é feito, tá? Ele pode ser fixo ou chamado de estacionário, onde tem uma única área de impacto dos elétrons, né? Ou ele pode ser giratório ou rotatório. Ó, tá aí, ó. Clica duas vezes na tela que o colega falou. Ou pode ser giratório ou rotatório, né? As vantagens do anodo rotatório é que ele dissipa, né? Tem mais durabilidade, ele dissipa melhor, né? O calor que é produzido ali. Beleza? Show de bola? E o material que compõe ele tem que ser um material. O material que compõe o anodo, ele tem que ter quatro características, tá? O material que compõe o anodo tem que ter quatro características. Primeira característica, alto ponto de fusão, alto número atômico, alta dissipação de calor, né? E baixa evaporação, tá? São características que sempre caem em prova. Uma outra coisa, aqui tá vendo essa parte de preto aqui? Essa parte toda de preto aqui, onde eu tô passando aqui, ó, o meu mouse, tipo um círculo aqui, vocês estão vendo, tô vendo? Então, esse anodo, aqui eu estou simulando uma ampola de raio-x, tá? Ou seja, isso aqui dentro, né? Esses dois eletrodos, segundo o Buchong, chama de diodos, tá? Quando vê assim, diodos da ampola de raio-x, é o anodo e o catodo, tá? Ou o eletrodo positivo e o eletrodo negativo, é o anodo e o catodo. São palavras e termos utilizados pelas literaturas, né? Para vocês entenderem e dizer assim, o Alessandro já disse aqui já. Essa ampola aqui, ela é a vácuo, não tem vácuo, por quê? Para que quando os elétrons, né, percorram essa distância aqui, né, eles não incidirem aqui numa molécula de ar e perdessem a energia cinética deles, tá? Beleza? E existem algumas características aqui, tá? Primeira característica desse tubo aqui, ele pode ter ser metalizado, pode haver metalização do tubo e gasificação do tubo. Uma coisa que pode ocorrer no filamento, somente uma coisa que pode ocorrer nesse filamento aqui: filamento partido. E três coisas que pode ocorrer aqui no anodo: anodo esburacado, mais o que, gente? Anodo esburacado, anodo o quê? Mais o quê? Rachado ou fusão do anodo, correto? Três.
Ocorrências no anodo, duas no tubo e uma no filamento. Beleza? Vai sim, Frida, vai. Visto isso, vamos lá para nossa questão, senão a gente não vai sair daqui hoje. Ah, então beleza, show de bola. Perfeito. Ela já se encontrou. Beleza. Então essa aqui tá certa. Se a número um tá certa, gente, se a número um está correta, se a um está correta, podemos eliminar alguma questão? Por exemplo, se a um tá lá, todos estão incorretos, podemos eliminar a letra B. Vamos eliminar a letra B. Onde fala que todos estão corretos, vamos taxar aqui. Vamos eliminar também qual questão também? A letra D. Vamos eliminar também, porque um está correto. Então vamos lá. Quanto maior for o número. Acabamos de ver agora aqui na imagem. Quanto maior for o número de elétrons emitido pelo cátodo, sendo filamento, maior será a quantidade dessas cargas que se chocarem com o anodo. Verdadeiro ou falso isso? Acabamos de ver agora aqui. Verdadeiro ou falso? Rapidinho, vamos lá. Para a gente corrigir um número de questões hoje. Verdadeiro ou falso? Feedback de vocês. Isso também tá o quê? Isso é muito bom. Marcele, Nicole. Patrick, Giovana, muito bom. Giovana, eu tô gostando de ver sua evolução, hein, Giovana. Muito bom sua evolução, hein? Isso é muito bom. Parabéns. Então, eu tenho duas corretas. Eu tenho a número um e a número 2 correta. Podemos eliminar alguma questão? Ainda não. Olha só. Quanto mais cargas se chocam no anodo, menor será a quantidade de fótons na formação de raio-x. Na forma de raio-x. Tá certo isso ou tá errado? É só vocês olharem a anterior. Tá certo isso ou tá errado isso? Isso tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado isso? Em cima ele fala, se em cima fala, quanto maior for o número de elétrons emitido, maior será a quantidade dessas cargas, então maior será o quê? A quantidade que vão incidir e maior será a quantidade de quê? De raio-x. Lembrando, gente, olha só, pergunta de prova, tá? Quem é responsável pela quantidade? MS. Quem é responsável pela qualidade do feixe? KV. Qualidade do feixe KV, quantidade MS. Beleza? Então essa tá o quê? Essa tá falsa. Opa, opa, opa. Calma aí, essa tá falsa. Se essa tá falsa, podemos eliminar alguma questão? Podemos eliminar alguma questão? Sim ou não? Podemos eliminar? Podemos eliminar, ó. Claro que podemos eliminar a questão aqui, ó. Todas estão corretas? Não. A 3 está falsa. Então essa aqui está errada também. Opa, nem preciso ler a questão. Se eu já assinar a prova, precisarei ler a questão 4? Não. Porque a 1 e a 2 estão corretas. Não tem opção de 1, 2 e 3. Então minha letra C ela está correta. Mas, como aqui é a aula, a gente tem que saber o que está errado nela aqui, tá? Vocês entenderam como é que eu estou mostrando a vocês como é que se faz prova para vocês ganharem tempo e vocês terem uma maior probabilidade de acerto, sim ou não? Estão entendendo? Sim, vamos lá. A carga transportável, ou seja, o MAS, é o produto da tensão pelo tempo de exposição. Claro que não, né, gente? Claro que não, né? É o produto do. É o produto de quê? Do MA, né, pelo tempo de exposição, aonde eu tenho aonde eles são inversamente proporcionais. Se o meu MA está alto, meu tempo está baixo. Se o meu tempo está alto, o meu MA vai estar baixo. Então, qual é o gabarito? Gabarito, letra C de casa. Show de bola? Gostaram? Certinho? Tá gostando? Tá curtindo? Olha outra questão, ó. Essa questão aqui, ó. Preste atenção. Fundatec, né? O Grupo Hospitalar Conceição 2019, olha que coincidência, olha que coincidência, não é coincidência, né? Mas olha só, 2019, outra questão relacionada a isso. 2000, aqui tá errado, tá? Isso aqui não é isso aqui não. Isso aqui é a resposta da de cima, tá errado aí. A pressa é inimiga da perfeição, tá vendo só? Olha só, vou falar pra vocês. Ó, Foz do Iguaçu, mesma questão falando sobre produção de raio-x, anodo, catodo, componente da ampola de raio-x, tá? Só para vocês terem ideia como é que eles trabalham aí. Relacione a coluna um e a coluna 2, associando os parâmetros radiológicos relativos à produção de raio-x e suas respectivas características. Vocês querem ir fazendo ou quer que nós façamos junto? Dá para vocês fazerem rapidinho aí?
Dá para vocês fazerem rapidinho ou vocês querem que eu faça junto com vocês? Então, um minutinho para vocês fazerem aí. Um minuto para vocês fazerem essa questão aí. Vai lá. Vou marcar um minuto no relógio aqui. Deu um minuto aqui, a gente volta. Eu entro, hein? Um minuto eu entro. Um minuto eu entro, hein? Vamos lá então? Simbora lá para correção disso aí. Não perder mais tempo. Vamos lá. Pede para ele dá a coluna 1, ele dá para você corrente elétrica, tensão, carga transportável. Então ele chama o MA de carga transportável e dá tempo de exposição. E embaixo ele dá algumas definições correspondentes ao que está em cima, correto? Corrente elétrica, tensão. Cara, tensão, voltagem, que KV, a mesma coisa, tá? Carga transportável, MAS. Vamos lá então. O produto do tempo de exposição pela corrente elétrica determina a exposição de radiação ao paciente. O que determina, o que determina isso? O que determina isso? É o quê? Carga transportável? Sim ou não? Sim, todos concordam que o produto, ó, produto do tempo de exposição pela corrente elétrica, MA, T versus MA. A gente vai encontrar o quê? O MAS. Olha como a banca ela é tão solidária com vocês. Achamos a resposta? Olha como é que a banca é tão solidária com vocês. Achamos a resposta? Sim, ó. Letra E. Ela é tão solidária que já deu resposta. Mas vamos fazer aqui sem tirar cola? Sem tirar cola, vamos lá. Para a gente poder massificar aqui e entender, tá? É necessário para determinar o intervalo de tempo em que o filamento fica incandescente. Tensão, corrente, tempo. O que é necessário para isso? Tempo de exposição. 4. O feixe de elétrons é gerado por emissão. Acabei de falar agora. Emissão o quê? Termiônica. Pelo aquecimento do fio. Quem é responsável pelo aquecimento do filamento? Corrente elétrica. Você acabou de falar, Alessandro. Sim, acabei de falar. Outra coisa que eu acabei de falar agora. Um campo elétrico é obtido aplicando uma alta voltagem entre os terminais do tubo de raio-x, criando uma diferença de potencial. Alta voltagem. Se é alta voltagem, é o que aqui? Número 2. 3, 4, 1, 2. Olha que maravilha. Na prova a gente já ia ganhar tempo já sem responder isso. Viu como é que a gente faz, gente, quando a gente faz prova? A gente faz prova assim. Nós fazemos prova sempre assim. Quando tem questão para enumera a coluna 1, enumera a coluna 2 de acordo com a coluna 1, analisa as afirmativas abaixo.
Então, além de eu dar a matéria, eu estou ensinando a vocês também, a partir de hoje, como vocês fazem a prova, entendeu? Para você não ficar embolado. Talvez você não sabia uma ou duas definições aqui, você não saberia, e outras sim. Então vocês veem aqui, vocês têm certeza e vê se tem alguma sequência daquilo. Com isso você vai ter assim vai ser mais fidedigna a sua resposta e assim, a probabilidade de acontecer de você acertar vai ser bem, mas bem maior mesmo, tá? Interessante essa dica. Sim, dica ótima. Olha só, outra questãozinha quase igualzinha de cima. Eles gostam muito disso, hein? Vamos lá, coluna um, eles falam responsável pela liberação dos elétrons, é construído por dois filamentos de tungstênio. 2, tem uma função de evitar a dispersão dos elétrons, acabei de falar agora também, naquele resumozinho que eu dei lá, na direção do alvo. 3, é responsável por receber o impacto dos elétrons incidente para a produção de raio-x. Vou dar um minutinho aqui, vou gravar aqui um minutinho. Não, não, assim não, por aí não. Assim você me quebra. Ai, assim me quebra, nem acabei de responder, já foi já dando já a resposta, gente. Assim eles vão brigar comigo, pelo amor de Deus. Relaxa, vamos lá. Vamos fazer aqui então, ó. Responsável pela liberação dos elétrons e é constituído por dois filamentos de tungstênio. Cátodo, anodo ou copo focal. Ou copo focal. O que é responsável por liberar é constituído de dois filamentos. Cátodo. Cátodo, né? Na verdade, a gente chama de cátodo, mas é cátodo, né? Tem que começar por número um. E aqui eles dificultaram um pouquinho. Vamos eliminar a letra B. Vamos eliminar a letra C, a letra D, né? Vamos eliminar a letra E. Pronto, ficou 1 e 2. Tem por função evitar a dispersão dos elétrons em direção ao alvo. É o copo focal. Olha só, olha quantos nomes você pode dar aqui, ó. Copo focal, coletor, ele coletor eletrônico, colo do, do catodo, tá? Mais algum nome? Sim ou não? Tem mais um nomezinho. Ele é o quê? Ele focaliza. Se ele focaliza, é uma. E fica. Ele encobre alguma coisa. Ele é uma capa focalizadora. Todos esses nomes, né? Para dizer que ele tem a função de focalizadora. Que ele tem a função de o quê? Evitar a dispersão dos elétrons, ou seja, uma quantidade maior de elétrons se chocam lá naquela área focal chamada de quê? Focalizadora. Não é localizador, tá certo, focalizadora. 2, vamos lá, é responsável por receber os impactos dos elétrons. É o 3. Combina com o que a colega falou, com a Nicole falou, né? Gabarito, letra C. Outra questão, muito boa, essa eu gosto muito. Existem na literatura estudos que associam, tá, o aparecimento de tumores malignos associado às doses de exposição. Não respondo, tá? Eu vou dar um minuto para vocês responderem, pode ficar tranquilo. Não meto o dedo no gatilho, calma. Existem na literatura estudos que associam o aparecimento de tumores malignos associados às doses de exposições às quais o indivíduo foi submetido. Que efeito conhecido de radioproteção explica essa manifestação? Calma ainda. Ele quer um efeito que explica o quê? Que vai haver um efeito biológico, né? Um dano biológico. Só que esse dano biológico é um tumor. Vai aparecer um tumor. Aí ele fala que a letra A, ele fala assim: é um efeito ponderado, cancerígeno, determinístico, justificado ou estocástico. Podem responder agora. Muito bom, Caroline. Chegou agora, já está respondendo. Bom, Giovana. Boa. Suelen, Eliana, Eduardo, Nicole, já são tudo da casa. Tem que responder assim na lata mesmo. As pessoas novas, estou vendo, estão chegando, estão respondendo bem, estão assistindo as aulas teóricas, né? Muito bom. Isso demonstra que o tão quanto é importante. O tão quanto é importante. Você está gostando das aulas teóricas, Carolina? Tá tudo bem? O tão quanto é importante assistir às aulas teóricas, gente. A nossa plataforma já tem a nossa
nossas aulas teóricas lá, tá? Tudo lá para que você possa chegar e possa fazer qualquer prova em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Beleza? Show de bola. Ele tá falando aqui, gente, com efeitos biológicos, né? Vou dar só uma explicaçãozinha rapidinho, tá, para vocês. Eu, nas literaturas, elas, assim, resumem tudo de uma vez só, né? É engraçado, a gente estava falando de física da radiação, a gente estava falando agora de efeitos biológicos, daqui a pouco a gente vai estar falando de contrastado, de incidência, olha que maravilha. Isso é tão importante quando nossa área é rica, né, de informações pra gente, né? Isso é muito importante. Quando fala de efeito biológico, vocês vão fazer assim agora, vão colocar no caderno efeitos relacionados à dose de radiação, efeitos relacionados ao tempo de surgimento do dano e o efeito que vai estar relacionado ao local ou órgão ou tecido aonde esse dano aparece. Se for efeito relacionado à dose de radiação, temos duas classificações. Ou ele pode ser determinístico, tá? Ou ele pode ser estocástico. Determinístico recebe outros nomes. Pode ser chamado não estocástico, pode ser chamado atualmente de teciduais. Então, determinístico é sinônimo de teciduais, que é sinônimo ou que é igual a não estocástico, tá? Esses três nomes são iguais. Efeito estocástico recebe outros nomes, outros sinônimos. Efeito estocástico pode ser chamado de efeitos randômicos ou aleatórios, tá? Só para às vezes pode ser que mude algum nome. O que você tem que entender sobre os dois, que é o seguinte, determinístico. O que determina ele vai ser o que é a dose. E para o efeito determinístico, ele tem que ter um limiar, ou seja, um limite, para o qual, se ele atingir o limite, ele vai ocorrer, e aumentando a dose, a severidade do dano, severidade e gravidade, aumenta também. Então, ele aumenta com o aumento da dose. O efeito determinístico, vai ocorrer morte celular, tá? E outra coisa importante, 100% dele não aparecer se ele não atingir o limite de dose. Porém, ele vai ocorrer, se houver efeito determinístico, ele vai ocorrer em 100% e vai aumentar, né? Conforme o aumento da dose, tá? Por exemplo, eu não, né? Graças a Deus, não. Já sou vasectomizado já, né? Esterilidade temporária no homem. Quanto que é esterilidade temporária no homem? Quanto que é a esterilidade temporária no... É o exemplo que eu dou clássico para sempre minha aula de proteção. Esterilidade temporária no homem é localizado na região gonodal. Quanto que é? 0,3 Gray, tá? Localizado na região gonodal do homem, esterilidade temporária. Atingiu o limite? Sim. Vai ocorrer o dano? Vai. E esse dano que ocorreu, porque eu atingi um limite, é determinístico. Então, o que está determinando tem um limiar de dose. Se chegou, vai acontecer. Se eu sair de 3 e ir para 5, o que acontece agora? Se eu sair de 3 e vou para 5, antes era o quê? Era uma esterilidade temporária. Eu aumentei a dose e esse efeito determinístico, ele aumenta a dose, já sai de uma coisa que é esterilidade temporária para esterilidade definitiva. Então, eu mostrei a vocês o que é o efeito determinístico. Ele vai ocorrer só se tiver um limiar de dose. Abaixo do qual ele não ocorre. E ele vai ser maior quanto maior for a dose. O estocástico vai ser aquele que há uma probabilidade de dose. Vai ocorrer? Não, ele não existe limiar. É uma probabilidade de dose em que não existe o limiar. Porém, o efeito estocástico, o efeito probabilístico, aleatório, né, randômico, ele vai aumentar com o aumento da dose. Eu não entendi, Alessandro. Você vai entender agora. Você falou que não tinha dose? Não, ele não tem dose. Dois IOEs, tá? O que é o IOE? Um indivíduo ocupacionalmente exposto. O indivíduo A, ele levou, durante a vida dele, durante toda a vida dele, 0,3, 0,03 miligray, né? Durante 20 anos. E o outro tomou 0,5 miligray durante 20 anos. O indivíduo B, ele não tomou mais dose de radiação? Sim ou não? O indivíduo B, ele não tomou mais dose de radiação? O indivíduo B tomou mais dose de radiação durante
um longo período, não tomou? Sim ou não? Ele não tomou, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Tomou, não tomou? Sim. E o indivíduo A tomou menos do que ele. Então, quando ele diz que o efeito estocástico é um efeito probabilístico, que não tem um limiar de dose para o tal, porém, ele vai ocorrer, né, para doses maiores, ele quer dizer nesse sentido, tá? Não quer dizer a internet voltou. Sua conexão está instável. Agora voltou agora. Não quer dizer que ele não vai ocorrer para quem tomou menos, mas a probabilidade de ocorrer em quem tomou mais é maior, tá? Efeitos relacionados ao tempo. Efeitos relacionados ao tempo, a gente tem o quê? Imediato, que ocorre em dias, né, e semanas. E a gente tem o tardio, né? O retardados ou tardios, que ocorrem depois de décadas, depois de anos, tá? Somático ou hereditário. Simples. Vou começar por hereditário, tá? Região gonodal. Quando ocorre, né, algum efeito na região gonodal que é transmitido para o descendente futuro, é efeito hereditário ou genético, tá? Todo e qualquer tecido, órgão no corpo que não for região gonodal, aí é efeito somático, tá? O efeito somático vai depender da dose, ele só ocorre na própria pessoa, ele não transmite para outra pessoa, beleza? Então, eu falei dos 6 tipos, né, de efeitos que podem ocorrer relacionado à dose, relacionado ao tempo e relacionado ao tipo de tecido. Só falta um, é o chamado efeito teratogênico, tá? O teratogênico é um efeito, né, causado no embrião ou feto. Então, embrião ou feto, né? A mulher tá lá, ela tá, a gestante tá, por isso que você tem que ser logo afastado logo do serviço de radiologia, comunicar a chefia e afastar logo. Atingiu o limiar, passou desse limiar e o primeiro trimestre é uma rádio sensível, tá? Então, o que acontece ali? Pode ser que ocorra, né, uma mutação genética ali no feto dela, se ela atingir uma dose muito alta, né, o feto, né, o embrião. Beleza? Show de bola? Um detalhe muito importante, como é calculado? Isso é muito importante. Como é calculado a dose total de um IOE? Dose total de um IOE também tem lá na apostila, na parte de proteção radiológica, no último slide, no último parágrafo. Dose total de vida que a pessoa toma da vida. Dose total. A dose total. Quem pode responder isso? Dose total vai ser igual ao quê? Anos de vida vezes anos de vida. 10 anos não, muda isso aí. Anos de vida vezes o quê? Vezes 10, não é? 10 o quê? Millisieverts, se for isso. Se for, e se for em REM? E se for em REM? O efeito somático pode ser. Calma aí que eu vou chegar lá. E se for em REM? Se for em REM, é um REM. Um REM é igual a 10 millisieverts. Ou não é isso? Um REM não é igual a 10 millisieverts? Sim ou não? Tem lá na minha apostila, tem isso aí. Na apostila de vocês, né? Minha não, é de vocês hoje. Sim ou não? Se fala assim, um indivíduo tem 60 anos. Qual a quantidade de radiação total que ele vai tomar? Qual a radiação total que ele vai tomar? 60 anos. Eu falei 60 agora. Não falei 60 anos. 60 anos. 60 anos.
Isso aí, 600 milisievert. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Porque verdade verdadeira, né? A verdade é o contrário. A verdade é o que está na literatura, é isso aqui, ó. Na verdade, o que está na literatura é o contrário, tá? Anos de vida versus REM, tá? Anos de vida versus REM. Um REM igual a 10 milisievert. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Entenderam? É por isso que é por 10, sim, por isso que é por. Se for, olha só, 10 se for. Se a resposta, vamos lá, gente. Se a resposta for em milisievert, você multiplica por 10. Se a resposta for em REM, você multiplica por um. De novo, o cara tem 65 anos. Qual a dose total que ele vai tomar? Qual a dose total que ele vai tomar? Em milisievert, 65 anos. Em milisievert, qual a resposta que vocês dariam? Entendeu agora, N? Em milisievert, quanto que você daria? Quanto que ele toma? Milisievert. Isso aí, muito bom. Agora, se a resposta pedir em REM, o cara tem 65, quanto que vai ter ele? Se for em REM. Isso aí, muito bom. Então tem que ver a resposta, se é em milisievert ou se é em REM. Beleza? Se é em milisievert ou se é em REM. Show de bola? Tem uma pergunta aqui em cima, né? Errei também essa na BCE. Essa é questão bem clássica, né? Perguntando assim, professor, o efeito somático é considerado determinístico? Vi isso numa prova, não lembro a resposta. O efeito somático, ele ocorre, vamos lá, gente, surgiu uma dúvida aqui, se o efeito somático, ele também é considerado determinístico. Entendi, assim deu para ficar claro. Beleza, show de bola, não vão errar mais questão dessa na prova. O efeito somático, ele ocorre na região gonodal? O efeito somático ocorre na região gonodal? Não. Ocorre em qualquer tipo de tecido, se não for gonodal. Ele não é transmitido de pessoa para pessoa, depende de alguns fatores. Só que é o seguinte, o efeito determinístico, ele ocorre em altas doses, sim ou não? Então, vamos supor que um indivíduo tomou uma dose muito alta e gerou ele um dano na pele dele. Um dano na pele devido a ele tomar uma dose de radiação muito alta. Ocorreu o efeito determinístico? Sim. Na pele eu posso considerar efeito genético ou hereditário? Na pele eu posso dizer que é um efeito genético ou hereditário na pele? Não. Então o determinístico pode ser o quê? Somático, correto? Ocorreu um câncer, né? Foi confirmado que um indivíduo ocupacionalmente exposto, né, à radiação por 30 anos, né, ele teve um que chama de, aí seria um câncer radioinduzido, por exemplo, um câncer radioinduzido do fígado. Ele trabalhou por muito tempo com radiação e aquele câncer ali foi comprovado que é um câncer radioinduzido, né, pelo tempo que ele trabalhou com radiação ionizante. Eu posso dizer que esse tipo de efeito, né, que o câncer é um tipo de efeito o quê? Determinístico ou estocástico? A gente vai dar a resposta aqui agora, ó. Estocástico. Beleza? Show de bola. Só a minha pergunta. Nesse caso desse câncer estocástico no fígado, ele pode ser considerado somático também? Estocástico e somático, sim ou não? Pode ser considerado estocástico somático, sim ou não? Não é na região gonodal, então ele pode ser considerado somático. Não pode ser considerado somático? Sim ou não, gente? Vamos lá, responde para mim. Não pode ser considerado. Isso aí, então ele pode ser estocástico, somático e vou além. Foi em curto prazo ou foi em longo prazo? Foi em curto prazo ou foi em longo prazo? Ele é então estocástico, ele é somático e ele é o quê? Ele é tardio. Caramba! Entenderam agora? Quem perguntou? Sim ou não? Me fiz fazer. Sim ou não? Simples, não? Simples, não? Fácil. Como tudo na radiologia é muito fácil demais depois que você estuda com quem, né?
te direciona legalzinho pra você. Quem bota a cara pra você, quem conversa contigo, quem tá aqui, ó, batendo papo de todo assunto contigo. Aí sim, aí se torna tudo mais fácil, tudo mais simples pra você na tua vida. Beleza? Então, tirando, deixa eu tirar isso aqui tá gravado na tela. Obrigado, Giovana. Muito obrigado. Isso aqui tá gravado na tela aqui da gente aqui. Limpar todos, tudo tá na tela. Beleza. Fundatec, de novo, ó. Claro que se nós estamos fazendo questão das Fundatec, todas elas vão ser da Fundatec, né? Pô. Mas vamos lá, olha que coisa legal. Essa aqui é muito boa. Essa aqui, deixa eu ler. Eu quero ver se vocês entenderam mesmo, tá? Essa é muito boa. Essa aqui é fantástica. Ó, foi pro Hospital Conceição 2023, tá? Essa questão aqui, ó, interessante, ó, Fundatec 2011, efeitos biológicos, ó, 2023, efeitos biológicos. Então, assim, eles gostam de efeito biológico da radiação, hein? É uma coisa para marcar no caderno de vocês, estudar efeito biológico, tá? Os efeitos determinísticos nos seres humanos surgem quando a radiação causa morte celular excessiva de um dado tecido. Os efeitos determinísticos nos seres humanos. Ele tá falando de quê, gente? Tá falando de efeito o quê, gente? Gente, só minha pergunta aqui. Ele tá falando de qual efeito aqui? Ele está falando de qual efeito aqui? Determinístico. Se você não me responde, determinístico. Beleza? Vamos lá. Nesse tipo de efeito, qual é o efeito que ele está falando, gente? Nesse tipo, olha só, estou fazendo marcações para você, estou demarcando a prova para você. Qual é o efeito que ele está falando? Determinístico. A severidade, ou seja, vocês vão colocar aí severidade igual a gravidade. Severidade é mesmo que gravidade, gravidade do dano. Ocorre devido à dose elevada, tendo como parâmetro um certo que limiar é limite, para que surjam os danos aos tecidos. Sobre isso, analise as assertativas abaixo. Eu vou ler todas as assertativas, depois vocês respondem. E vou dar. Deixa eu ler as alternativas. Depois eu vou marcar 1 minuto aqui e eu falo valendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Geralmente ocorre por acidentes com fonte de alta intensidade de radiação. Os efeitos biológicos não aparecem em todas as pessoas irradiadas. 3. Podem ser considerados um tipo de efeito probabilístico e proporcional à dose que o tecido recebe. Quais estão corretas? Letra A, apenas 1. Letra B, apenas 2. Letra C, apenas 3. Letra D, apenas 1 e 2. E letra E, apenas 2 e 3. Deixa eu colocar aqui, quero ver quem vai acertar essa daí. Sem olhar na internet, tá, gente? Sem olhar na internet. Sem olhar na internet, tá? Vocês irão ver aí sem olhar na internet. Senão não vale. Quem olhar na internet fica se enganando, tá? Só o papo que eu dou, fica se enganando. Pode ir lá, tá valendo, vai. Já deu. Vamos lá. Parou, zerar. Vamos lá. Vamos ver as respostas aqui. Teve divergência. Sabia que teve divergência.
Vamos lá. Olha só, gente. Essa análise que vocês têm que fazer aqui, toda olha só, a análise que vocês têm que fazer aqui não são de todos os efeitos, não. Você tem que analisar essa questão de acordo com essas assertativas estão diretamente ligadas só ao efeito determinístico, tá? Então, você tem que trazer o seguinte: toda a definição ou todas as causas que levam, né, a ocorrer um efeito determinístico. Vamos lá. Primeira afirmativa fala o seguinte: o efeito determinístico geralmente ocorre por acidente com alta intensidade de radiação, ou seja, aí você tem que interpretar alta intensidade de radiação, ou seja, eu tenho que alta dose de radiação. Eu atingi um limiar e vai ocorrer, vai. Se aumentar a dose? Aumentando a dose, aumenta o efeito também. Então essa aqui, ela se encontra como verdadeira. Se a 1 é verdadeira, podemos eliminar alguma? Sim, vamos eliminar a 2, que fala que é apenas a letra 2. Vamos eliminar a letra E, eliminando duas questões. Vamos eliminar a letra C, se a 1 é verdadeira. Aqui, ó, são por acidentes com fontes de alta intensidade, ou seja, grande quantidade de radiação. Ele está ligado o quê? Com o limiar de dose. Beleza. Letra B. Os efeitos, quem botou aqui, ó, botaram aqui, sabiam que ia colocar essa questão aqui. Os efeitos determinísticos não aparecem em todas as pessoas irradiadas. Bom, vamos lá. Se é um efeito determinístico, se há um efeito determinístico, preste atenção. Se há um efeito determinístico acontecendo, se um grupo ali foi exposto a um limiar, a um limite de dose em que ocorra um efeito determinístico, todos ali que estão ali onde está emitindo a dose de radiação, todos ali vão ocorrer sim, porque o efeito determinístico ele ocorre a partir de um limiar. Então, quando ele fala que não aparece, é falso. Interpretação, ele é falso. Bom, podemos concluir agora? Já podemos concluir, porque aqui, ó, apenas a 2 está correta. Mas vamos fazer a terceira. Nossa resposta é a letra A. Mas vamos ver por que a terceira está errada. Pode ser considerado um tipo de efeito probabilístico. Opa, ele pode ser considerado um tipo de efeito probabilístico? Nananina, não. Ele não pode ser considerado. O que pode ser considerado um efeito probabilístico? Qual deles pode ser considerado um efeito probabilístico? O efeito estocástico. Resposta letra A. Simples, não? Fácil. Como tudo na radiologia, depois que a gente estuda. Estudar da maneira correta e com quem vai te levar, né? Quem vai te explicar da maneira correta. Vamos lá. Se a gente consegue fechar mais, pelo menos aí mais duas aí, a gente encerra e depois a gente. Vocês vão lá depois. Quero ver lá, hein? Deixa eu ver quem tá aqui nas aulas. Quero ver se vocês vão compartilhar lá. Quero ver lá o compartilhamento lá do pessoal lá no Insta, lá no Instagram lá, dizendo sobre a aula. Então vai ficar direcionado que vocês vão dizer lá no Instagram lá, beleza? Pra gente dar aula. 8. A radiação pode ser considerada ionizante quando? Quando chegar na E, vocês respondem, tá? Letra A, possuir energia suficiente para ejetar um elétron. Letra B, possuir energia suficiente para ejetar um átomo de um átomo, um elétron de um átomo A, um átomo de um átomo B. Possuir energia baixa e não ejetar um elétron de um átomo. Possuir energia suficiente para excitar um elétron de um átomo. Não possui energia excitável. Qual a resposta? Tá 8. Simples, não? No início da aula, na minha introdução, na primeira questão, falamos sobre isso, né? Viu como é que fica muito fácil quando a gente estuda? A gente se prepara bem, a gente estuda corretamente, a gente tem alguém aqui para tirar dúvida contigo. Isso é muito bom, gente. Isso é muito legal. Possui energia suficiente para ejetar um elétron de um átomo. Muito bom. Só toma cuidado, tá? Possui energia baixa, né? E não ejeta um elétron no átomo.
Aqui, ó, possui energia suficiente para excitar um elétron de um átomo. Pode ser radiação não ionizante, tá? Só possui energia para excitar. Ele só o elétron ele não sai, ele só sobe o nível a mais de energia. Vamos para outra? Vamos acabar com a 10. Na 10 a gente encerra, tá? Vamos lá. O funcionamento do tubo de raio-x. Vocês podem ver que há uma diferença, tá? De prova quando ele vai de nível, tá? Uma prova de nível federal, uma prova de nível estadual, uma prova de nível municipal é completamente diferente pelas bancas, tá? As bancas elas levam isso em consideração. Por que eu estou dizendo isso? Então, vamos ter uma prova da FGV agora, tá? Na plataforma lá a gente tem assim um intensivão, tá? Um intensivão de FGV, tá? Já tá preparado lá para vocês lá, tá bom? Além de toda a nossa aula teórica, né? De específica. Tem que vender o bacalhau agora, né, gente? Aula de específica, de SUS, de matemática, raciocínio lógico, de português, de informática, Lei 8.112, tá? Além de ter outros intensivões, né, de outras bancas também, tá bom? Vamos lá. Letra A. Ele está perguntando, né, que o tubo de raio-x depende de uma variedade de componentes básicos. Quais são esses componentes básicos? Letra A, transformadores para produzir alta voltagem, retificadores para manter a polaridade do anodo, né? Anodo positivo e cátodo negativo, geradores trifásicos, B. Letra C, fornecedores de força e controles por filamento. Letra D, cronômetros e dispositivos protetores. Letra E, anodo giratório e transformadores para alta voltagem. Podem responder. Podem responder. Vamos responder? Ficaram com dúvida? Uma resposta de agora. Beleza, show de bola. Transformadores para produzir alta voltagem. Preste atenção. A função do transformador não só é de alta voltagem, não, tá? Ela eleva a voltagem, ela reduz a voltagem. Alessandro, quando ela reduz a voltagem? É, Eu tenho um transformador ali também para o meu anodo, o meu catodo. Por quê? No catodo, a corrente que tem que estar lá é uma corrente de 6 amperes, lá mais ou menos 5 amperes mais ou menos. Lá no catodo, ele vai reduzir, né, a nossa voltagem ali, senão a gente não vai acabar com o nosso catodo, né? Além de também, ele eleva, reduz e regula a tensão e também faz com que o anodo gire também, são função do transformador, tá? Não só essa daí. O retificador de onda é o seguinte: existe a corrente alternada e existe a corrente contínua, tá? Corrente alternada, eu tenho, ora a minha polaridade está positivo e ora a polaridade está negativa. Segunda aula, aula de eletricidade, isso, tá? Minha segunda aula. Tu imagine só, dentro do tubo de raio-x pode acontecer de hora o anodo ser negativo e hora o cátodo ser positivo? Isso pode ocorrer dentro da ampola de raio-x? Pode ocorrer essa troca de polaridade dentro? Não, não pode ocorrer. Não pode nunca. Sempre, sempre, sempre. Isso foi até pergunta de prova, tá? Foi pergunta da UFRJ 2021 ou 21 que usaram física das radiações do Chile. A corrente, o, o retificador tem a função de quê? Converter a corrente alternada em corrente contínua. Ou seja, sempre vai correr na mesma polaridade. Sempre a corrente vai ser do negativo para o positivo. Sempre do negativo para o positivo. Sempre do negativo para o positivo. E sempre o anodo vai ser negativo. E sempre o cátodo vai ser negativo. E o anodo vai ser positivo. E a corrente segue no sentido cátodo, anodo. Sempre cátodo e anodo, tá? Sempre, sempre, sempre. Nosso gabarito, letra A. Vamos aqui, ó.
a questão 10 e a gente encerra por hoje. Vamos lá. Em relação à geração de raio-x, assinale a alternativa correta, tá? Letra A, a miliamperagem, o mA, ou corrente elétrica, tá? Se refere à quantidade ou número de elétrons que passa, né, do catodo para o anodo. A quilovoltagem, kV, é a diferença de potencial. Elétrons com menor energia, adquirido por meio de uma quilovoltagem mais baixa, produzem raio-x mais penetrante em maior quantidade. Um tubo de raio-x recebe energia elétrica e converte a maior parte em raio-x e menor quantidade em calor, ou seja, se energia em calor, energia térmica. Letra D. O anodo é uma peça que fica conectada ao lado negativo de um circuito elétrico. Letra E. Uma das funções do catodo é dissipar o calor criado no processo de produção de raio-x. Tendo visto isso, responda essa questão aí. Podem responder. Bom, Giovana, muito bom. Bom, Nicole, muito bom. Cara, tô vendo que realmente a galera tá estudando, né? É, gente, porque às vezes eu falo assim, eu conheço a Giovana que eu trabalhei lá em Morro do Coco, né? Trabalhei com ela lá há 12 anos atrás. Tá tendo uma evolução assim, uma coisa gradativa. Eu vejo muitos alunos, eu vejo isso, né? Os alunos tendo uma ascensão muito grande, né? Quando vai resolver questão, quando o aluno ele tira boa classificação na prova, Eduardo agora ficou lá em cima, Nicole agora foi 0,2, o William foi 0,1. Caraca, o Reginaldo, pô, o Reginaldo ele tem 100 anos de radiologia, cara, um monstro, sexto colocado. Então, assim, porra, e, cara, eu fico muito feliz com isso. Fora as pessoas que conseguiram entrar pra Rio das Ostras, chamaram 40 e pouco, Volta Redonda, todo lugar tem gente lá. Só falta ter gente trabalhando comigo no Pedro Ernesto, que ano que vem com certeza vai abrir o concurso do Pedro Ernesto. Com certeza. E trabalhar comigo no grafê. Só falta só isso só para fechar o balão. Vamos lá para nossa resposta. A miliamperagem se refere à quantidade, cadê? A corrente elétrica, o número de elétrons que passa, né? Olha o que eu falei, do catodo para o anodo. Acabei de falar em cima, ó, não foi de propósito não, tá? Eu faço tudo isso aí, depois caiu, calhou de, né, de as questões caírem, mas é verdade, né? Corrente que passa ali, né? E a definição de corrente elétrica, gente, como se define a corrente elétrica segundo Biasoli? Corrente elétrica, né, é o movimento ordenado de elétrons através de um condutor. Corrente elétrica é o movimento ordenado, né, de elétrons através de um condutor, tá? Esse é o nosso gabarito correto. Mas para fechar com chave de ouro, fechar que você fala assim, caraca, vamos ver as outras por que estão erradas? Rapidinho. A quilovoltagem é a diferença de potencial. Correto. Até esse ponto aqui, tá correto, tá? Elétrons com menor energia adquirido por meio de uma quilovoltagem baixa produzem raio-x menos penetrante, não mais penetrante. Penetrabilidade e qualidade são diretamente proporcionais. Se é menos penetrante, é menor quantidade, tá? Nem quantidade seria que maior, seria maior qualidade, né? Quantidade está ligado ao MA. Isso aqui seria qualidade, menor qualidade. Dois erros. Letra C. Um tubo de raio-x recebe energia elétrica e converte a maior parte em calor ou energia térmica e menor parte em o quê? Em raio-x, como o Patrick falou lá no início da aula. Eu me lembro, tá, Patrick? Lá no início da aula. 99% de calor e 1% de raio-x. O anodo é uma peça que fica conectada ao lado positivo do circuito. Uma das funções do anodo é dissipar o calor criado no processo de produção de raio-x, e não o catodo. Do catodo é produzir elétrons. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, tá? Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por deixar eu entrar na casa de vocês essa noite desse friozinho tão bom, né? Ai, parece até em Campo do Jordão, né? Ai, Gramado, que coisa gostosa, muito bom. Tá um frio, mas tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vão lá, depois lá no Instagram lá, façam um comentário lá. A gente vai ter aula semana que vem? Vamos ver. Quero saber quantos comentários vão ter lá no Instagram. E quem ainda não segue ainda, tá? @Cursicrad.
Quem quer entrar, gente, por preparatória, é só me procurar, né, amanhã e a gente conversa aí, se vocês puderem entrar, porque agora a gente vai ter a prova. Que pena que acabou. Acabou, não vou dar continuidade, é só entrar na plataforma lá, tá? Mas aulas todas lá. É... Concurso, tá? Olha só, gente, está na iminência. Vamos lá, está na iminência de se abrir a Unirio e abrir Macaé. E a colega já falou aqui. A colega que falou que Campos vai abrir em agosto, porque ela mora lá em Campos, tá? Ela mora em Campos. Então, assim, gente, tá muita coisa em cima, gente. É o momento de estudar, o momento de se dedicar. Em outubro, a gente já sabe que temos três concursos, que é o INCA, o INTO e o Cardiologia de Laranjeiras, tá? Então, assim, gente, é o momento de estudar. Quem quiser se preparar com todo o conteúdo, com uma plataforma completa, com todo o material, com todo o suporte, o grupo exclusivo de WhatsApp, onde você tem lá, né, o grupo lá, tudinho, tem os professores onde você tira dúvida. Pessoal, é só me chamar no privado, tá bom? E eu conto sim com a ajuda de vocês, né? Pô, propague, indique lá para um colega, entendeu? Fala com o colega. For feita a postagem lá, curta a postagem, compartilhem. Isso é bom pra gente, pô. Isso ajuda a gente, ajuda vocês, tá bom? Ajuda a gente aí, me ajuda aí. Eu tô fazendo a caridade hoje da aula. Me ajuda aí, eu não tenho vergonha de pedir, não. Me ajuda aí, pô. Conto com vocês aí, tá bom? Essa aula vai ficar gravada, né?